Se você está ligado na sua saúde, sabe como é importante manter o açúcar no sangue equilibrado, né? Imagina se eu te dissesse que tem um mineral simples, fácil de encontrar, que pode dar uma força enorme nesse controle, principalmente para quem está acima do peso ou lidando com obesidade. Pois é um mineral que às vezes a gente nem lembra, mas faz toda a diferença. A gente está falando do zinco. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça no mundo desse mineral e entender como ele atua no controle do açúcar no sangue. É isso, vamos desvendar esse universo. Nossa base para esse mergulho é uma meta-análise super completa publicada na Obesity Research and Clinical Practice. Eles analisaram 12 estudos diferentes com mais de 650 participantes. E o mais legal é que todos os participantes estavam acima do peso ou eram obesos. Ou seja, a pesquisa focou num grupo que já é mais propenso a ter problemas com açúcar no sangue, né? Exatamente, é um grupo que precisa de atenção especial quando o assunto é glicemia. Para começar, me explica uma coisa, qual é a ligação entre o zinco e o controle do açúcar no sangue? O zinco é fundamental para a ação da insulina, o hormônio que leva a glicose do sangue para as células. Entendi. E ele também participa da forma como as células captam e usam a glicose. Simplificando, o zinco garante que o açúcar no sangue seja usado direitinho pelo corpo. Isso aí. E sabe o que é mais interessante? Baixos níveis de zinco podem até aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Caramba, essa informação é importante demais, principalmente para quem já está acima do peso ou tem dificuldade para controlar a glicemia. Com certeza. E por isso essa meta-análise que a gente está usando como base é tão relevante. Você falou que ela analisou 12 estudos, né? Isso a torna ainda mais confiável. Sem dúvida. Uma meta-análise é como se fosse um estudo dos estudos, sabe? Ela junta os resultados de várias pesquisas para ter uma visão mais ampla e precisa... É um super estudo com mais evidências para a gente confiar nas conclusões. Isso aí. E o fato de os 12 estudos serem ensaios clínicos randomizados controlados, que é o padrão ouro em pesquisa, deixa os resultados ainda mais robustos. Beleza, combinado. Vamos aos resultados, então. O que a pesquisa revelou sobre o impacto do zinco no controle do açúcar no sangue de pessoas acima do peso ou obesas? A principal descoberta é que a suplementação com zinco diminuiu bastante a glicose em jejum. E o que isso significa na prática? Significa que o zinco ajudou a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis ao longo do dia. Uma ótima notícia para quem quer ter mais controle sobre a glicemia. Sem dúvida, Mas esses benefícios se limitam à glicose em jejum. de jeito nenhum. O estudo também analisou outros indicadores importantes do açúcar no sangue, como a resistência à insulina, a hemoglobina glicada, o HbA1 e a glicose depois das refeições. Nossa, quanta coisa. Vamos por partes, então. Claro. Explica melhor o que é essa tal de resistência à insulina e por que ela é importante. A resistência à insulina acontece quando as células do corpo não respondem direito à insulina. Aí fica mais difícil a glicose entrar nas células. Entendi. E com o tempo, isso pode levar ao aumento do açúcar no sangue e, consequentemente, ao diabetes tipo 2. A famosa resistência à insulina é um problema sério, então. É sim. E a meta-análise mostrou que a suplementação com zinco melhorou significativamente os scores de Romair, que é um índice que mede a resistência à insulina. Ou seja, o zinco ajudou as células a ficarem mais sensíveis à ação da insulina. Exatamente. Mais um ponto para o zinco. E a hemoglobina glicada, o que esse indicador nos diz? A hemoglobina glicada, o HbA1c, mostra a média dos níveis de açúcar no sangue nos últimos 2 a 3 meses. É um termômetro do controle glicêmico a longo prazo. Entendi. É como se fosse um histórico da glicemia. Isso. E adivinha? A suplementação com zinco também diminuiu bastante os níveis de HbA1c, o que indica que ele pode ajudar no controle do açúcar no sangue a longo prazo. Que resultados incríveis. Agora me explica a glicose pós-prandial. Por que ela é importante? A glicose pós-prandial é o nível de açúcar no sangue depois das refeições. Controlar esses picos de glicose é importante porque picos frequentes aumentam o risco de complicações do diabetes. Faz sentido. E a meta-análise avaliou esse indicador. Sim. E mais uma vez, os resultados foram positivos. O zinco também reduziu significativamente a glicose pós-prandial, mostrando que ele pode ajudar a controlar os picos de açúcar no sangue depois de comer. É impressionante como o mineral pode ter um impacto tão positivo no controle do açúcar no sangue, mas a pesquisa foi além, né? Você mencionou subgrupos. Isso mesmo. Os pesquisadores analisaram subgrupos específicos para ver se o zinco tinha efeitos diferentes em certas condições. E os resultados foram ainda mais interessantes. Estou curioso para saber o que eles descobriram. Quais foram esses subgrupos e o que os resultados mostraram? Um dos subgrupos foi a dosagem de zinco. A pesquisa mostrou que doses mais altas de 30 mg ou mais por dia tiveram um impacto maior na redução da glicose em jejum. Então, a dose influencia a eficácia do zinco. Sim, parece que existe uma dose mínima para o zinco ter esses efeitos positivos no controle do açúcar no sangue. Interessante. Que outros subgrupos foram analisados?
Outro subgrupo interessante foi o do uso de zinco sozinho versus o uso combinado com outros suplementos. A pesquisa mostrou que o zinco sozinho foi mais eficaz em reduzir a glicose em jejum do que quando combinado com outros suplementos. Então, nesse caso, mas nem sempre é melhor, né? Exato. E é importante lembrar que cada pessoa é diferente. O que funciona para um pode não funcionar para outro. A suplementação com zinco, como qualquer outra, deve ser individualizada e acompanhada por um profissional de saúde. Concordo. A individualidade é fundamental quando se trata de saúde. Que outros subgrupos foram analisados? Eles também analisaram o impacto do zinco em diferentes regiões. Curiosamente, os efeitos positivos do zinco na redução da glicose em jejum foram maiores em estudos feitos na Ásia. Por que será que isso acontece? Existem algumas teorias. Uma é que a dieta asiática tradicionalmente tem menos zinco que a dieta ocidental. Faz sentido. Se a ingestão de zinco pela dieta já é menor, a suplementação pode ter um impacto mais perceptível. Exatamente. Outra teoria é que as populações asiáticas podem ter uma predisposição genética que as torna mais sensíveis aos efeitos do zinco. Interessante. A genética também influencia como o nosso corpo responde aos nutrientes que outros subgrupos foram avaliados. Um dos mais fascinantes foi o do status de diabetes. Os pesquisadores descobriram que o zinco teve maior impacto na redução da glicose em jejum em pessoas que já tinham diabetes. Nossa. Então o zinco pode ser um aliado importante para quem já tem diabetes tipo 2. Sim, esses resultados sugerem que o zinco pode ser uma terapia complementar valiosa no controle do açúcar no sangue em pessoas com diabetes. Mas é fundamental lembrar, o zinco não substitui os medicamentos prescritos pelo médico. Claro, o zinco não é uma cura mágica para o diabetes. Exato. Ele é uma ferramenta complementar que pode potencializar os resultados do tratamento médico. Entendi, teve algum outro subgrupo analisado na pesquisa? Sim, os pesquisadores também investigaram a influência do índice de massa corporal, ou IMC, nos resultados. Eles dividiram os participantes em 2 grupos obesos com IMC maior ou igual a 30 e pessoas com sobrepeso com IMC entre 25 e 30. E o que eles descobriram? Os resultados mostraram que a suplementação com zinco teve um efeito significativo na redução da resistência à insulina nos 2 grupos, tanto nos obesos quanto nos com sobrepeso. Ou seja, independente do grau de excesso de peso, o zinco mostrou benefícios na melhora da sensibilidade à insulina. Exatamente. Isso reforça a importância do zinco no controle glicêmico, principalmente para quem está lutando contra o excesso de peso. E esses resultados são promissores. O zinco parece ser um aliado, e tanto na busca por um melhor controle do açúcar no sangue, mas ainda temos muito a descobrir sobre ele, né? Com certeza. O zinco é um nutriente essencial com várias funções no organismo. A cada nova pesquisa a gente aprende mais sobre a importância dele para a saúde e bem-estar. E com base nessas descobertas, que outras perguntas a ciência ainda busca responder sobre o zinco? Uma pergunta que intriga os pesquisadores é se o zinco pode atuar de forma preventiva, ajudando a retardar ou até prevenir o diabetes tipo 2 em pessoas com alto risco. Seria fantástico se o zinco pudesse ser um escudo contra essa doença, né? Sem dúvida. Mas ainda precisamos de mais pesquisas para confirmar essa hipótese. Os resultados que já temos são animadores e nos motivam a continuar investigando o potencial do zinco na prevenção e no tratamento do diabetes. Com certeza. A ciência está sempre em busca de novas soluções para melhorar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. E o zinco, mineral tão acessível e presente em vários alimentos, pode ser uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. Concordo. E por isso que é tão importante a gente ter acesso a informação confiável sobre nutrição para fazer escolhas conscientes que contribuam para a nossa saúde. Sem dúvida. O conhecimento é a base para uma vida mais saudável e equilibrada. Quanto mais a gente souber sobre o papel dos nutrientes, mais preparados estaremos para cuidar da gente. E com essa reflexão encerramos a primeira parte do nosso mergulho no mundo do zinco e sua relação com o controle do açúcar no sangue. Na próxima parte, vamos entender melhor como o zinco atua no organismo e discutir as diferentes formas de suplementação e suas recomendações. Fique ligado para não perder nenhuma informação importante sobre esse mineral tão essencial. E aí? Preparado para continuar nosso mergulho no mundo do zinco? Tô pronto. A primeira parte me deixou curioso para saber mais. Que bom! Então vamos lá. Na primeira parte a gente viu os resultados daquela meta-análise, né? Ela comprovou a eficácia da suplementação com zinco para várias coisas. Lembro bem? Redução da glicose em jejum, melhora da resistência à insulina, controle dos níveis de açúcar no sangue a longo prazo. Isso aí. E também vimos como vários fatores influenciam os resultados. Tipo, a dose do zinco, se ele é usado sozinho, ou com outros suplementos e região geográfica, se essa pessoa já tem diabetes. Exatamente. Agora a gente vai entender como o zinco age no nosso corpo. A famosa pergunta: como funciona por trás dos panos? É isso aí. Vamos desvendar os processos que explicam os benefícios do zinco para o controle glicêmico. Uma viagem ao mundo microscópico das células. Adoro.
Então, vamos nessa. O zinco atua em várias frentes para regular o açúcar no sangue. Começa explicando o papel dele na produção e ação da insulina, que é o hormônio fundamental nesse processo. O zinco é essencial para a síntese e armazenamento da insulina pelas células beta do pâncreas. Peraí. Então, sem zinco suficiente, a produção da insulina já fica prejudicada. Exatamente. E tem mais polumes. O zinco também influencia a sensibilidade dos receptores de insulina nas células. E como isso funciona? Ele facilita a ligação da insulina e a entrada da glicose nas células. Tipo, como se o zinco preparasse o terreno para a insulina agir melhor. Perfeito, ele aumenta a capacidade da insulina de abrir as portas das células para a glicose entrar. E com a glicose entrando nas células de forma mais eficiente, os níveis de açúcar no sangue ficam mais controlados. Isso aí. Mas o zinco não para por aí. Ele também atua em outras vias metabólicas que impactam o controle glicêmico. Que legal. Fala mais sobre essas outras vias e como o zinco participa delas. O zinco está envolvido na atividade de enzimas importantes para o metabolismo da glicose. A glicoquinase, por exemplo. Ela ajuda na captação da glicose pelas células do fígado. Então o zinco contribui para o fígado funcionar direitinho. Isso mesmo. E o fígado é um órgão central no controle do açúcar no sangue. Verdade. Ele é o maestro da orquestra. Além disso, o zinco também influencia a produção e a ação de outros hormônios que regulam o açúcar no sangue. Quais, por exemplo? O glucagon, por exemplo. Ele aumenta os níveis de glicose quando necessário. Caramba. O zinco participa de uma rede complexa de interações hormonais para garantir o equilíbrio glicêmico. Exatamente. Ele atua como um maestro coordenando diferentes processos para manter a harmonia no controle do açúcar no sangue. Fascinante como um único mineral pode ter tantas funções importantes. E a inflamação? Como ela se encaixa nesse contexto? Ótima pergunta. A inflamação crônica de baixo grau SAB, ela é comum em pessoas com obesidade e está ligada à resistência à insulina e ao desenvolvimento do diabetes tipo 2. E o zinco tem algum papel na modulação da inflamação? Sim. O zinco tem propriedades anti-inflamatórias. Ele ajuda a reduzir a produção de substâncias pró-inflamatórias. A TNF-alfa e a IL-6, por exemplo. Então o zinco pode atuar em duas frentes, melhorando a ação da insulina e combatendo a inflamação. Exatamente, uma combinação poderosa contra o diabetes. Ao reduzir a inflamação, o zinco contribui para um ambiente mais favorável à sensibilidade à insulina. Incrível. E tem estudos que comprovam isso. Vários estudos têm mostrado que a suplementação com zinco pode reduzir marcadores inflamatórios em pessoas com diabetes tipo 2. Interessante. Então garantir níveis adequados de zinco é importante não só para o controle glicêmico, mas também para controlar a inflamação. Exatamente. E, consequentemente, para a saúde metabólica como um todo. Agora que a gente já entendeu como o zinco age no nosso corpo, vamos falar sobre a suplementação, quando ela é indicada. Boa. A suplementação com zinco pode ser recomendada para quem tem deficiência de zinco. E essa deficiência como acontece? Pode ser por causa da baixa ingestão na dieta má absorção ou condições que aumentam a perda de zinco, tipo doenças inflamatórias intestinais. Quais são os sintomas de deficiência de zinco? A deficiência de zinco pode se manifestar de várias formas: queda de cabelo, unhas fracas, perda de apetite, diarreia, baixa imunidade, dificuldade de cicatrização e alterações do paladar. Nossa, são muitos sintomas. E como saber se a suplementação é realmente necessária? Um exame de sangue pode indicar a deficiência. Sim, a dosagem de zinco no sangue pode ser solicitada por um médico para avaliar os níveis desse mineral no organismo. Entendi. E quais são as principais fontes de zinco na alimentação? Para quem não precisa de suplementação, né? Uma ótima pergunta. O zinco está presente em vários alimentos, como carnes, frutos do mar, leguminosas, oleaginosas, sementes e cereais integrais. A boa e velha dieta variada e equilibrada. Exatamente. Ela é fundamental para garantir a ingestão adequada de zinco e outros nutrientes essenciais. A suplementação deve ser vista como um complemento e não como um substituto de uma alimentação saudável. Falando em suplementação, quais são os tipos de suplementos de zinco disponíveis no mercado? Existem diferentes formas de zinco disponíveis em suplementos, como gluconato de zinco, sulfato de zinco, picolinato de zinco e citrato de zinco. Qual a diferença entre elas? A absorção varia de acordo com a forma do zinco. Sim. A biodisponibilidade, ou seja, a capacidade do organismo de absorver e usar o zinco, pode variar de acordo com a forma do mineral. E qual a forma de zinco mais recomendada para suplementação? O gluconato de zinco e o citrato de zinco geralmente são bem absorvidos pelo organismo. Notado. E qual dose de zinco recomendada para suplementação? A dose diária recomendada varia de acordo com a idade, sexo e necessidades individuais. Mas a meta-análise que a gente discutiu sugere que doses mais altas a partir de 30 mg por dia podem ser mais eficazes para o controle glicêmico. Mas é importante procurar um médico ou nutricionista antes de começar qualquer suplementação, né? Com certeza. A automedicação pode ser perigosa e trazer mais problemas do que benefícios.
O zinco, apesar de essencial, pode ter efeitos colaterais se consumido em excesso. Náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, perda de apetite, redução da imunidade, interferência na absorção de cobre e ferro, entre outros. É melhor prevenir do que remediar, né? Sem dúvida. A suplementação deve ser individualizada e segura. E além da suplementação, que outras estratégias podem ser adotadas para melhorar o controle do açúcar no sangue? Um estilo de vida saudável é fundamental. Quais são os pilares de um estilo de vida saudável para quem busca controlar o açúcar no sangue? Uma alimentação equilibrada rica em fibras, proteínas magras, frutas, legumes e verduras com baixo consumo de açúcares refinados e gorduras saturadas, aliada à prática regular de exercícios físicos, controle do estresse e sono de qualidade são essenciais para regular os níveis de açúcar no sangue. Mudanças no estilo de vida podem ter um impacto significativo na saúde metabólica. Com certeza. Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença a longo prazo. E a perda de peso. Como ela impacta o controle glicêmico? A perda de peso, mesmo que pequena, pode melhorar bastante a sensibilidade à insulina, reduzir os níveis de açúcar no sangue e diminuir o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então o emagrecimento é um aliado e tanto na luta contra o diabetes. Sem dúvida. Ele potencializa os efeitos do zinco e de outras estratégias para o controle glicêmico. E com essa dica importante sobre a importância da perda de peso, encerramos a segunda parte do nosso mergulho no mundo do zinco. Na última parte vamos responder aquela pergunta que ficou no ar. O zinco pode ter um papel na prevenção do diabetes tipo 2. E vamos discutir também as perspectivas futuras para o uso do zinco no tratamento de doenças metabólicas. Não perca a parte final do nosso mergulho profundo no mundo do zinco. E aí, prontos para finalizar nosso mergulho no mundo do zinco? Prontos. A gente viu tanta coisa interessante sobre esse mineral, né? Vimos como ele age no controle do açúcar no sangue, os benefícios da suplementação, as diferentes formas de zinco. E agora, na última parte, a gente vai responder aquela pergunta que ficou no ar. Será que o zinco pode prevenir o diabetes tipo 2? Uma pergunta de milhões, né? Se o zinco realmente puder ajudar a prevenir essa doença, seria uma notícia fantástica. Mas o que as pesquisas dizem sobre esse potencial preventivo do zinco? Alguns estudos observacionais mostraram a relação entre baixos níveis de zinco no organismo e um risco maior de desenvolver diabetes tipo 2. Então, a falta de zinco pode ser um fator de risco para a doença. Isso mesmo. Esses estudos sugerem que manter os níveis de zinco adequados pode ser importante para a prevenção. Mas calma, é importante lembrar que estudos observacionais não são suficientes para afirmar com certeza absoluta que a suplementação com zinco previne o diabetes tipo 2. Entendi. Então ainda não dá para sair por aí dizendo que tomar suplemento de zinco vai prevenir o diabetes tipo 2. Ainda não. Para ter certeza, a gente precisa de ensaios clínicos randomizados, controlados, que são um padrão ouro para saber se uma intervenção realmente funciona. E esses ensaios já estão acontecendo? Sim. A comunidade científica está conduzindo pesquisas para investigar o papel do zinco na prevenção do diabetes tipo 2. Que ótima notícia. É. E alguns estudos preliminares têm mostrado resultados promissores. Mas a gente precisa de estudos maiores, com mais gente, e um acompanhamento mais longo dos participantes. Então a gente ainda está esperando a palavra final da ciência sobre o potencial preventivo do zinco. É, mas os resultados que a gente já tem são animadores e nos motivam a continuar pesquisando. Enquanto a gente espera os resultados das pesquisas, o que a gente pode fazer para garantir níveis adequados de zinco no organismo? Uma dieta rica em alimentos com zinco é fundamental. Carnes, frutos do mar, leguminosas, oleaginosas, sementes, cereais integrais. A gente sempre volta para a importância da alimentação saudável, né? Sempre. E nunca é demais lembrar, a suplementação deve ser sempre orientada por um profissional de saúde. Concordo. Automedicação nunca. Um médico ou nutricionista pode avaliar suas necessidades e indicar a suplementação se for necessário. Agora, olhando para o futuro, quais são as perspectivas para o uso do zinco no tratamento de outras doenças metabólicas? O zinco tem se mostrado promissor não só no controle e prevenção do diabetes tipo 2, mas também no tratamento de outras condições metabólicas. E com quais? A síndrome metabólica e o fígado gorduroso, por exemplo. Nossa, o zinco é um super mineral, então. É, ele pode ser um aliado importante na luta contra várias doenças que afetam o metabolismo. Que legal. E as pesquisas continuam avançando, né? Sim, a cada dia a gente descobre mais benefícios do zinco para a saúde humana. E com essa perspectiva otimista, chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo do zinco. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre esse mineral tão importante para a nossa saúde. A gente viu como ele age no controle do açúcar no sangue, os benefícios da suplementação, as diferentes formas de zinco e as pesquisas sobre seu potencial preventivo. É importante a gente se manter informado sobre os avanços da ciência e buscar o acompanhamento de profissionais de saúde qualificados. Lembre-se, informação é poder. Até a próxima. E continue mergulhando fundo no conhecimento.